Como proteger o seu legado quando você não estiver mais aqui? Já ouviu falar sobre testamento e ainda acha que ele está relacionado com a sua idade? Veja como você pode resolver diversas preocupações de forma simples e eficiente. Olá, bem-vindos a mais um Wealth Planning Essentials Talks, um conteúdo para você se informar sobre direito tributário, família, filantropia, sucessão e muito mais. Eu sou o Márcio Renato, superintendente executivo de Wealth Planning do Bradesco Global Private Bank, e hoje aqui estou com o nosso convidado Luiz Kignel, do escritório PLKC, e com a nossa especialista de Wealth Planning, Poliana Simas. É um prazer estar aqui hoje no Wealth Planning Essentials Talks, ao lado do Márcio e do Kignel, para falar sobre testamento e sucessão, que são dois assuntos que tiram sono de muita gente, mas que com os instrumentos jurídicos corretos podem ser bem estruturados e até mesmo resolvidos. Sobre o testamento, é muito comum que ele esteja associado à idade. Muitas pessoas se acham jovens demais para fazer um testamento. Nós sempre reforçamos que o testamento é feito por quem tem patrimônio e a idade é um fator absolutamente secundário para determinar a necessidade de elaboração desse instrumento. Kignel, como funciona e quais são os tipos de testamentos e o que pode ser determinado nesse instrumento? Bom, o testamento é um documento que é feito pelas pessoas capazes que pretendem regular, na regra da lei, a sua sucessão. Ele passa por um processo de entendimento, por vezes difícil, de pensar na minha família sem eu estar junto. Então, assim, existe uma barreira natural, onde a pessoa senta com o advogado e começa a estruturar, né, a transmissão de patrimônio e a realizar a sua ausência no núcleo familiar. Então, isso costuma ser uma barreira que a gente tem que saber administrar no tempo ao tempo. E se entender que o testamento não é transmissão de patrimônio. Acho que a primeira coisa é explicar que planejamento não é transferência. O testamento é um instrumento de planejamento sucessório, que só terá eficácia quando eu falecer. A gente diz que testamento e o testador não vivem ao mesmo tempo. O testamento só nasce quando eu faleço. Então ele não tem validade jurídica, não tem nenhuma vantagem, né, para os indicados no testamento, para os meus beneficiários. Eu estou vivo, ele não tem valor nenhum. E qual que é a função do testamento? É transmitir de maneira organizada o patrimônio para a próxima geração. É um calibrar de expectativas e de necessidades, onde você vai tentar entender como é que esse patrimônio pode chegar ao teu cônjuge ou companheiro sobrevivente, como é que pode chegar aos seus filhos e filhas, que patrimônios podem ser ou não comuns, eventualmente o que as pessoas devem herdar ou não herdar. Ele pode desenhar uma divisão de patrimônio entre empresas, imóveis, ativos financeiros. Então a função do testamento é fazer um mapa da tua sucessão. O testamento, ele evita a briga? Não, ele organiza a briga, que é uma coisa diferente. Mas ele consegue dar limites para que a família entenda a vontade do detentor daquele patrimônio. Kignel, quais são os tipos de testamentos mais comuns ultimamente utilizados? O testamento clássico nosso, que é o testamento público, que a gente realmente utiliza, feito perante tabelião, é importante que se diga, o testamento público não é que ele é público, alguém vai lá e tira uma cópia. Ele é público porque o tabelião dá fé pública que o testador assinou o testamento sem erro, dolo ou coação. Então, o testamento público, que é o mais protegido, ele é firmado, redigido pelo advogado da família, com o testador, e ele é firmado no livro do cartório do tabelião. Ele não se perde, ele fica registrado sempre. É o clássico. Você pode ter o testamento particular. O advogado e o cliente redigem esse testamento, por ser particular, ele fica com o próprio testador, com alguém da família, ele é levado a registro em títulos e documentos, para carimbar que ele existe, para microfilmar esse documento, mas não tem a publicidade que terá um testamento público. São os clássicos. Depois tem o testamento, que a gente fala que é testamento selado, né? Que é aquele testamento em que ele só é aberto na falta do testador e nem o próprio tabelião conhece.
Então, ele é firmado, ele é lacrado, o tabelião apenas informa que recebeu o documento e lacrou o documento, e o selo notarial desse testamento é só quebrado pelo juiz no processo de inventário. É muito raro, eu utilizei pouquíssimas vezes por situações muito especiais, né? Normalmente a gente usa o testamento público e eventualmente o testamento particular. O testamento cerrado, esse que fica lacrado, é muito raro. Ótimo, Kignel. É muito comum, Kignel, as famílias se preocuparem com gestão patrimonial na hipótese de falta antecipada dos pais, né? A curatela especial, ao seu ver, é um instrumento eficiente para ser escrito num testamento para cobrir essa preocupação? Isso é muito importante para casais com filhos pequenos. Como você falou, as pessoas têm a impressão errada de que testamento é coisa para gente idosa. Não, testamento é para quem tem patrimônio, tanto faz a sua idade. Quando você tem filhos menores de idade, tem uma segunda questão. Ou seja, eu na minha falta, esse meu patrimônio irá ou para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou para então outras pessoas, podem ser familiares, avós, irmãos, mas nem sempre a pessoa que vai melhor cuidar do meu filho vai melhor cuidar do patrimônio do meu filho, né? Porque não tem capacidade, porque não tem conhecimento, porque é um patrimônio complicado. Então, a lei permite a formação por testamento da chamada curatela especial, que não se confunde com tutela. Então, posso deixar o cônjuge como meu tutor, porque é um direito dele, não vou tirar isso dele, mas posso nomear um curador especial para administrar os bens do filho menor na minha ausência. Então você tem a garantia daquele cuidado imaterial com o pai ou mãe, ascendente, né? E tem a garantia que a gestão desse patrimônio será feita por uma terceira pessoa. É um mecanismo importante no qual o testamento ele é o instrumento para você chegar nesse objetivo. Perfeito, Kignel. O testamento ele pode ser uma das últimas oportunidades que a pessoa tem de instituir, na verdade, cláusulas protetivas para preservar o patrimônio que os herdeiros vão receber. Você poderia comentar, por gentileza, quais são essas cláusulas que o testamento pode trazer e os benefícios que elas trazem, por exemplo, para contextos específicos? As cláusulas clássicas a gente chama de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Então, na incomunicabilidade, o patrimônio transmitido ficará apenas com o beneficiário deste patrimônio, não se comunicando com o agregado deste meu beneficiário, né? Com genros, noras ou casados com os meus irmãos, sobrinhos, com quem quer que seja. Ele é incomunicável. O patrimônio impenhorável, ele não poderá ser utilizado para pagar dívidas do beneficiário. Ele apenas pode ser penhorado por dívidas do próprio bem. Por exemplo, eu deixo um apartamento, esse apartamento tem dívidas e ele pode ser tomado. Mas um credor, né, desse meu beneficiário fica sem condição de alcançar esse patrimônio. Tem exceções como as regras trabalhistas, mas é uma proteção importante. Ele é impenhorável. E, por consequência, não pode ser oferecido como garantia em operações do meu beneficiário, né? E eu tenho a inalienabilidade, não pode ser vendido. Esta cláusula de inalienabilidade, quando a gente coloca, nem sempre a gente coloca, ela costuma ser temporária. Então, do meu falecimento, X anos, até a pessoa ter certa idade, ou enquanto o meu cônjuge ainda for vivo, porque quando ele é inalienável, não pode ser vendido. Então, você tira esse patrimônio de uma posição de ser vendável, de trocar por um outro bem, e amanhã, eventualmente, a pessoa precisa e não consegue vender, né? Então, as cláusulas têm que ser protegidas no limite da legalidade. E é importante dizer que eu só posso clausular as proteções na parcela disponível da herança. Quando eu deixo um patrimônio por sucessão, eu tenho a parcela legítima, que quem legitima é a lei, os herdeiros necessários, e tenho a parcela disponível, que é aquela que eu deixo porque eu quis, a parcela livre. Eu posso ter um filho, que é meu herdeiro necessário, recebendo a legítima, obrigatoriamente, e um plus, um a mais, que é a disponível. Estas cláusulas protetivas da nova redação do Código Civil, que é de 2002, só podem ser impostas na parcela disponível do patrimônio, salvo se eu justificar a razão. Então, se eu tiver filhos especiais,
beneficiários perdulários, situações que justificam, eu posso abranger todo o patrimônio. Se não tiver essa situação, isso apenas vai vigorar na parcela disponível. Ótimo. Kignel, como fazer num testamento para você não permitir a existência de condomínios de determinados ativos na herança? Sabe que os chamados herdeiros necessários, que são necessariamente herdeiros, cônjuge sobrevivente, conforme a situação, descendentes ou ascendentes, né, eles têm a chamada parcela legítima, que é um direito que eles têm. Mas há um artigo do Código, que é o 2014, que permite a você construir o que vem dentro desta parcela legítima. Então, eu posso, respeitando a lei, garantir a não formação de condomínio, porque os filhos não são iguais. Nós não somos iguais aos nossos irmãos, nossos filhos não são iguais como a gente gostaria que fossem. E cada um tem a sua maneira de viver e de conviver. E, portanto, a gente tem que, às vezes, separá-los, né? Deixá-los cada um em uma cesta. Eu posso ter um filho que é mais ousado, que vai querer empreender, né? E eu não quero amarrar ele com um filho que quer apenas ter esse imóvel como uma recordação eterna da família. Eu posso ter um filho que quer ocupar esse imóvel para interesse próprio e outro não quer. Então, tem várias situações. Então, o testamento serve para, respeitando essa parcela legítima, eu deixar os meus filhos protegidos em cestas. Porque se eu não tenho esta regra e tenho um inventário litigioso, né, não havendo acordo, o condomínio é chamado condomínio forçado. Porque eu tenho que terminar o inventário. Então, se os meus filhos estão brigando sobre os mesmos imóveis, o que vai determinar o juiz do processo de inventário? Vai determinar a partilha, vai formar o condomínio, e por um outro processo, que é a extinção de condomínio numa vara cívica, uma outra ação, eles tentam dividir esse condomínio. Então você vai eternizando o confronto. Portanto, a visão do testador, ela tem que ser não apenas de justiça material, mas tem que entender as necessidades e anseios de cada filho. Kignel, essas cláusulas elas são de fato muito importantes, mas além disso, o que mais o testamento pode prever para conseguir endereçar preocupações, para trazer essa tranquilidade para o testador em relação à organização da sucessão e a transmissão desse patrimônio quando ele não estiver mais aqui? Um dos maiores traumas de sucessão que a gente vê na vida profissional é porque no decorrer da vida acontece que por liberalidade, por mérito, por desejo, pais beneficiam filhos em situações específicas, né? Dando uma participação da empresa familiar, transmitido algum imóvel, algum ativo financeiro, e os filhos que não receberam estão ali quietos, né? Ninguém vai se contrapor aos pais. Mas na sucessão podem falar, olha, peraí, papai e mamãe te deram esse bem, esse ativo, mas eu não recebi, eu quero a compensação, que se chama, na sucessão, a colação. A colação é a obrigação do herdeiro beneficiado em vida colar no inventário aquilo que recebeu para igualar aquela parcela legítima mínima. Mas dirá o que recebeu, mas foi um presente. Mamãe me deu, papai me deu. Isso é um presente. Presente não conta. E, na verdade, doação, liberalidade é uma antecipação de herança futura. E é uma previsão do Código sobre o assunto. Portanto, a gente recomenda que no testamento você também entenda do cliente essas especificidades e, eventualmente, você dispense da colação. Diga, olha, o que eu dei em vida, eu dei porque eu quis. Essa conta não entra aqui. É uma maneira. Você pode, em testamento, por exemplo, determinar que aquela parcela disponível, que aquele plus a mais que eu te dei porque eu quero, não porque eu estou obrigado, né? Portanto, ora o filho é herdeiro, ora ele é legatário, porque eu dei um presente para ele, eu vinculo a condições. Você receberá essa participação de presente desde que, e é muito saudável, cumpra os acordos societários da nossa empresa familiar, desde que você respeite tais condições. Isso não é uma questão de imposição, é uma questão de coordenação de patrimônio. Então, isso também serve. E serve o testamento ainda para reconhecimento de filhos fora do casamento, que pode acontecer, para reconhecer filhos socioafetivos. Então, eu tenho aquele enteado que eu quero reconhecer como se fosse um herdeiro, é uma oportunidade. E também, muitas vezes utilizado, para deixar um legado intangível e imaterial. Contar a história da família, contar situações específicas, dar uma narrativa, né? Então,
ele é uma construção que tem que ser muito bem pensada, com uma enorme vantagem. Você muda a hora que você quiser enquanto você for vivo. Então, você não tem que se preocupar. E se amanhã mudar de ideia? Fazemos o Novo Testamento. Esse é um tema extremamente importante para todos nós. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, Kignel, por contribuir neste bate-papo e obrigado também, Poliana. Obrigada, Kignel. Obrigada, Márcio. Ficamos por aqui e até mais.